Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui, bora para mais uma análise de Bitcoin, tá? Hoje, além de uma análise, eu vou trazer um conteúdo além para vocês, que eu vou dar só uma introdução do que tem na FTX, tá? Em relação ao BTC Move, que eu acho interessante para esses momentos do mercado, tá? Então, antes de você não for inscrito no canal, cara, se inscreve aí, dá aquela força, tá? Aqui tem canal no YouTube, tem canal na COS, tem o grupo do Facebook, tem muitos tutoriais, análises e tudo mais. E esse canal é patrocinado pela FTX, essa exchange de derivativos que eu vou estar abordando com vocês os recursos delas hoje. Então, cara, se você gostar, se cadastra aí, tem o link na descrição, tá? Usando o link NVFTX, você ganha $5 em taxas mais 5% de desconto dos seus trades. Tem o curso da FTX aí que eu já coloquei, que inclusive vai entrar o módulo ainda sobre BTC Move, que eu vou só dar um spoiler para vocês hoje sobre BTC Move. Tem o grupo do Facebook, e o grupo do Telegram, tá? Canal no YouTube e canal na Costa. Cara, acho que é a segunda ou terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque é muito difícil tratar ele com... Tem que tratar com cuidado, não tem jeito, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui a ideia. Só para vocês terem a curiosidade, ver o que tem por aí. Eu ainda vou trazer ainda módulo na FTX em relação ao BTC Move para vocês poderem entender como funciona. E cara, vamos dar uma olhada com atenção nisso daqui porque mano, vale a pena demais, tá bom? A ideia do BTC Move é você operar a volatilidade do Bitcoin e não necessariamente o preço do Bitcoin. Então, qual que é a ideia? Ó? Primeiro de tudo, a gente tem esse triângulo aqui. Cara, tava aqui até agora há pouco, eu tô falando, ó, tá até os negócios aqui, mano. É a terceira vez que eu tô gravando. Isso aqui tá com cara de que vai virar um triângulo ascendente, mas como eu tinha falado, eu não gosto de operar muito triângulo, então eu acabei nem abrindo a operação dele ainda. É... Então aqui, só recapitulando para quem não viu, eu não gosto de operar triângulo por quê? Porque triângulo pode virar diversas figuras. Ele pode virar uma lateralização, então ele pode vir aqui fazer um rompimento e começar a segurar nesse fundo e ficar lateralizando. Ele pode vir aqui, esse triângulo que está aqui no momento, ó, ele pode vir aqui voltar e acabar rompendo para baixo. Se ele romper para baixo, ele pode virar um triângulo ainda maior. Ó, ele pode vir aqui virar um triângulo ainda maior. Ele pode virar um triângulo descendente. Então, se alongar aqui virar descendente, ele pode virar o que eu tô tá dando para desconfiar que ele deve virar aqui um triângulo ascendente, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Por enquanto eu tô fora, tá? Mas quero mostrar para vocês a ideia do BTC Move, tá? Só uma introdução bem rápida sobre o BTC Move. Então, por enquanto o Bitcoin eu tô de fora. Embora aqui, se ele continuar com esse movimento aqui, ó, vai ser interessante. Tava até falando, confirmando, então, a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, cara. Então, dá um desconto. Mas aqui, se ele romper essa máxima aqui, ó, a gente pode ter, de repente, fechando o candle de uma hora, tá? Vamos considerar o de uma hora pelo menos aqui. Nessa região, a gente pode ter, de repente, começando a seguir por essa LTAzinha aqui. E a gente pode começar a estar configurando um triângulo ascendente, tá? Então fique esperto nesse sentido. E aí, cara, se começar a configurar o triângulo ascendente, fica ligeiro porque o triângulo ascendente pode puxar alto, tá? Então, independente de como tá o mercado da S&P e tudo mais, vamos olhar só para o Bitcoin. Bitcoin, por enquanto, está desenhando essas coisas. Eu ainda tô um pouco bearish com o Bitcoin em cima da região, mas, cara, ele ainda pode dar essa esticadinha daqui para cá, tá? Nessas regiões aqui, antes até de pensar em cair. E, pô, vai que estoura de vez, não sei, mano. Não sei, eu não gosto de operar triângulo, cara, não adianta, eu não gosto. Triângulo é muito fácil tomar ferro, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês um recurso que tem na FTX, um token que tem bem diferenciado, que é o BTC Move, tá? Então, Move Contracts, tá, no caso. Os Move Contracts são contratos de volatilidade. Deixa eu até voltar aqui o vídeo, como eu falei, ó. Eu tô gravando isso aqui um monte de vez já. Então são contratos de volatilidade de Bitcoin, que basicamente você não vai operar o preço, você vai operar a volatilidade. Então não importa se ele for para cima ou for para baixo, o contrato ele valoriza. Se o mercado estiver de lado, o contrato está de lado, tá? Então eu vou mostrar esse vídeo rapidinho só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, tá? Eu vou dar links de referências caso vocês queiram estudar a respeito. E a ideia não é para vocês operarem isso aqui agora, mas apenas observarem o comportamento do mercado quando acontece um movimento estúpido do mercado, tá bom? Então, se o mercado começar a dar movimentos bem fortes, olha com atenção alguns desses contratos, que você vai começar a entender um pouco o comportamento e tudo mais. Eu vou dar uma leve introdução aqui só para dar uma noção. Caso vocês queiram, eu vou deixar links aqui com um artigo bem bacana, que inclusive esse artigo aqui, ó, mano, 16 minutos de leitura, tá? Um artigo muito longo, tá? Explicando o BTC Move. É um artigo bem legal, certo? Então, eu vou botar esse artigo na descrição.
Incluindo isso, vai estar no link da descrição também pendurado, tá? Caso vocês queiram aprender um pouco mais, antes de sair meu material, que vocês queiram fuçar por vocês mesmos. Eu ainda tô querendo sacar um pouco a parte de gerenciamento de capital dele, que ainda não está muito clara para mim, tá? Mas é legal dele porque você pode, de repente, entrar comprado no Bitcoin, por exemplo, aqui, com stop, por exemplo, nessa região, e você entrou comprado. Se o preço vier aqui e começar a subir, você está lucrando. Se o preço vier aqui, você vai estar perdendo. Porém, no BTC Move, se o mercado andar de lado, o contrato desvaloriza. Se o mercado ele dá um estouro para cima ou um estouro para baixo, o mercado valoriza. E aí, ou seja, se você fizer uma entrada aqui e você entrar no BTC Move, por exemplo, e o mercado resolver estourar para baixo, ou seja, contra a tua entrada, você vai estar lucrando no BTC Move. Então ele vai estar cobrindo a tua perda. Tá? Então é um dos pontos mais fortes que eu vejo no BTC Move e é bom usar ele justamente nesses momentos que o mercado pode encontrar grande volatilidade, tá bom? Então eu estou mostrando isso aqui para vocês, como eu falei, não é para vocês operarem eles, porque ele é um contrato absurdamente volátil, então não é difícil você ver ele fazendo 100, 120%, tá bom? Numa porrada, tá bom? Então é opções, só que ele usa, caso você mexa com opções, ele usa a estratégia straddle, tá? Que ele opera nas duas mãos, né, tanto comprado quanto vendido, e ele consegue te garantir uma rentabilidade em cima da volatilidade do mercado, tá bom? Como eu falei, eu ainda vou trazer um um módulo para playlist da FTX explicando o BTC Move. Não é fácil explicar o BTC Move, mas eu vou tentar dar só uma introdução para vocês terem a curiosidade, conhecer e ver as possibilidades que tem na FTX, tá certo? Então, cara, como eu falei, em análise de Bitcoin, por enquanto a gente não tem muito o que fazer. Talvez isso daqui ainda ele feche aqui, devolvendo, e depois ele cai. A gente não tem muito para onde correr ainda. Tá? Eu não fiz entrada nenhuma aqui. E o que acontece? Se acaba fechando candles acima dessa região, você vê que essa região aqui, ó, ela é uma região que está demonstrando bastante resistência, tá bom? Pelo menos desde aqui das 4 horas, tá? É uma região aqui, ó, muita resistência aqui, ó, muitos toques aqui, muitos toques aqui. Então, se fechar um candle de 1 hora acima disso daqui, a chance da gente vir buscar essas regiões aqui são boas, tá bom? Então, é o que eu tô de olho. Por enquanto, cara, o movimento tá bonito pra isso, viu? Não vou mentir pra vocês. Mas aí a gente tem que ver como é que o mercado ainda vai se comportar. Por enquanto ele tá devolvendo isso daqui. Candle de 1 hora ainda não tá querendo romper. Vamos ver, tem 22 minutos pra romper ainda, tá? Então, cara, ainda não tem muito o que fazer. Porém, acho que é um bom momento para você pelo menos observar o comportamento do contrato do BTC Move. Então vamos lá. Primeiro de tudo, esse vídeo da FTX, ele explica resumidamente como funciona o BTC Move, então vou deixar ele rolando. Não se atente, eu não estou entendendo nem nada do gênero. Como eu falei, eu vou explicar um pouco mais a respeito depois desse vídeo, tá? Mais ou menos do que quiseram dizer no vídeo. E mostrar um pouco também algumas coisas interessantes para você entender como é que ele funciona e como é que ele pode ajudar justamente nesse tipo de movimento, tá bom? Então, vou dar play aqui para você poder ouvir. Vem daí. Introducing the BTC Move contract from FTX. This video will give you an overview of the way the BTC Move contract functions. Let's dive in. What is a BTC Move contract? A daily BTC Move contract is a future that expires to the amount of dollars that BTC moves in one day. That's represented in the UTC time zone. The easiest way to think about the way that BTC Move functions is as follows. The dollar amount moved in BTC equals the dollar value of the BTC Move contract. You can either long or short the BTC Move contract. If you suspect there will be a large move in BTC, you want to be long. If you suspect there will be a relatively quiet day in the markets, you want to be short. It does not matter if BTC moves up or down. All that matters is the total dollar amount that it moved in either direction. Here's how the BTC Move contract works in simple terms. Move contracts begin the day at X. In this example, you can see that BTC starts the day at $8,200 and it ends the day at $8,000. This means the BTC Move contract will expire at a $200 value. Let's take a look at a day of high volatility. BTC started the day at 8,200 and ended the day down at 7,800. This resulted in the BTC Move contract being worth $400. You can trade Move contracts for today's date or tomorrow's date. You can even trade this week or next.
If you suspect a large BTC price move is coming, but may not happen today, you can look to trade tomorrow's move contract, or maybe even the weekly move. For example, if you're expecting important news to drop regarding BTC, or perhaps that we're set up to a major breakout point, this could be a great option to capitalize on that upcoming move. Bom, beleza? Então esse daqui é o vídeo, tá? Apresentando o conceito por trás do BTC Move, tá? Então tá traduzindo em português aqui direitinho a legenda, tudo direitinho. Então, cara, vamos lá. Ele é um contrato que você opera a volatilidade do Bitcoin, tá bom? Então, como eu falei, então qual que é a ideia dele? Ele é um contrato que ele vai ter uma data de início e ele vai ter uma data de expiração. E quanto mais o tempo passa, mais esse contrato vai se depreciando. Então a tendência dele é que cada vez ele vai valer menos, tá? Ele vai perder valor no decorrer do dia e ele pode iniciar, por exemplo, em 300, 200, tanto faz, e chegar a zero. Tá? Ele pode chegar a zero. É bem raro ver chegar a zero, mas ele pode chegar a zero dependendo de quanto o mercado está se movendo. Então assim, ele é um contrato que ele é feito em cima de opções, então toma cuidado. Como eu falei, não opera ele ainda se você não sabe, apenas comece a observar, que eu acho que vale a pena você observar por curiosidade, não precisa saber operações, mas só para ver os movimentos que ele é capaz de fazer, tá? Então, no momento o mercado tá para tomar um momento de decisão, tá? E pode ser que uma operação no BTC Move seja interessante, tá? Então, por isso que eu estou falando para vocês, observe o BTC Move agora nos próximos dias, tá? Porque o movimento do Bitcoin tá para dar um estouro logo e quando ele estoura o BTC Move dá resultados absurdos, tá? Então é normal você ver percentuais altos no BTC Move. Então às vezes num movimento de volatilidade ele render 100, 200%. Por exemplo, nessa queda aqui do Bitcoin em setembro, tá? Nesse movimento aqui, ó, que o Bitcoin fez uma queda aí de quanto? De 11%. Eu vi o BTC Move valer uns 600%, tá? Então é o que eu tô te falando. É para operar pequeno, não é para ir pesado. Um dos focos principais do BTC Move e a forma mais inteligente de você utilizar ele é justamente utilizando como hedging, tá? Então, como eu dei o exemplo ali, como cobertura. Então, se você, por exemplo, aqui eu vou entrar vendido porque eu acredito que o preço vai cair, tá? Então, vem aqui, aí você botou teu stop aqui no último topo, tal, que não sei o que, e tá com o alvo para cá. Então, no BTC Move você pode fazer o quê? Abrir um contrato do BTC Move se você acredita que ele vai fazer esse movimento antes da expiração, tá? E aí, se o mercado fizer um movimento que seja superior ao que você a margem dele ali que você precisa para poder considerar o estouro do movimento, aí você pode ter o lucro dobrado, né? Sendo que você vai estar lucrando aqui na queda e o mercado correu também pro lado da queda, então você vai estar lucrando tanto do BTC normal quanto do BTC Move. E se o mercado de repente resolver subir, você vai ser estopado aqui. Só que se ele subir estourando com força, o BTC Move pode cobrir a tua perda. Entendeu? Então a ideia do BTC Move, num ponto de vista inteligente, é essa: é você poder se proteger ainda mais dos seus trades, ainda mais em movimentos como esse daqui, que podem gerar altas volatilidades, mas você não tem certeza para onde vai, tá? Ou tá funilando, tá quase lá, mas tipo, mano, ainda tá pra dar um estouro, mas você não sabe quando, sabe? Ou sabe que tá pra chegar, mas não sabe exatamente quando. É bom você estimar bem. Quanto mais curto o prazo do contrato, mais volátil ele é. E maior tem que ser e mais curto é o movimento que tem que fazer para entrar na zona de ganho, tá? Então, só para você ter uma ideia, aqui, por exemplo, é o contrato do BTC Move rolando, tá? Então aqui, por exemplo, o contrato de hoje, ele abriu nessa casa aqui dos $343, tá bom? Então nessas $343, repara que a gente está vendo um candle de 1 hora. Se eu botar um candle aqui de 15 minutos, ó, ele deu uma valorizada, ele iniciou, na verdade, ele iniciou aqui, né, que ele começou caindo, 343, depois ele valorizou, talvez por causa de algum movimento no mercado, e aí está desvalorizando. E aí aquele detalhe, ó. Então o preço inicial do Bitcoin foi 15.457 quando abriu o candle, tá? Então ele vai considerar esse strike price. Então 15 e quanto? Deixa eu ver aqui. 15.457, tá? Então aqui eu vou botar coordenada 15.457, 457, tá?
Então o preço do Bitcoin estava mais ou menos por aqui, ó, por essa região, por essa faixa de preço aqui, quando abriu o BTC Move, tá bom? Ele abre às 9 horas. Ó, então aqui, ó, 9 horas. Então às 10 horas, às 9 horas da noite de ontem ele abriu, tá? Então, porque o causa do fuso horário, então na verdade isso daqui foi a abertura do candle diário, tá? Então no candle diário ele estava justamente aqui, então foi onde ele acabou fazendo a abertura. Então aqui é o valor do BTC Move, que seria o valor do strike, tá? O preço de índice aqui seria o valor do strike price. E a partir desse valor é que a gente vai começar a observar o movimento, tá? A volatilidade tem que vir a partir desse valor. Então aqui, se você for ver, do momento em que ele abriu até agora, ele desvalorizou 8%. E o mercado não se moveu praticamente nada, tá? E lembra aquele exemplo que a gente viu ali? Ah, o contrato se moveu $400, por exemplo. Então, numa dessa, por exemplo, se o mercado se mover com muita força, digamos que ele abriu aqui, ele vai ter desvalorização no passar do tempo, mas digamos que ele valorizou, sei lá, $500. Ou nem isso, vai, digamos que ele valorizou $500, vai. Então daqui você vê, ó, quanto mais eu vou subindo, olha que isso aqui, ó, já tá dando 70% e nem deu $300 direito no movimento. Então, cara, isso aqui é muito volátil, tá? É muito volátil. Então, uma coisa que tem que tomar cuidado se você tem certeza que o mercado vai andar de lado, tá suave, entra vendido. Por quê? Olha isso aqui. Se eu pegar esse contrato aqui que vai vencer hoje, olha aqui, ó, olha quanto ele já desvalorizou. Ele começou abrindo aqui em 377 e está desvalorizando cada vez mais. Ó. Então aqui ele abriu aqui, né? E você vê que ele já está com 34% de desvalorização. Ou seja, se você entra no short, você está no lucro de 34%. O problema se vem uma porrada para cima nisso aqui, é uma porrada violentíssima. Mas você consegue botar stop aqui também, isso que é bom. E tem liquidez, tá? Tem muito volume. Olha aqui, ó. O pessoal opera pesado aqui, ó. 501 bitcoins nesse contrato aqui nas últimas 24 horas, tá? Então tem bastante volume. Então, assim, aqui o que acontece? Se você acredita que o Bitcoin vai ficar andando de lado, caranguejando e tudo mais, você pode entrar na desvalorização desse contrato, tá? Porém, se você acredita que o contrato ele pode dar um estouro, tá? De repente o mercado tá para dar um estouro e tudo mais, você pode entrar comprado e lucrar com a valorização desse contrato, tá? Então, aqui por exemplo, vamos lá, só para você ter uma noção, no BTC Move ele tem a expiração aqui, o contrato que expira hoje, 11/11, o que expira amanhã, 12/11. Amanhã, na verdade, às 9 horas, vai abrir o contrato que expira dia 13/11. Aí no dia seguinte, 14/11. Depois 15/11. Então, esses contratos aqui, ó. Esse aqui abriu às 9 horas de ontem. Hoje é dia 11. Então, abriu às 9 horas do dia 10. Tá? Então, ele tem 2 dias de validade. Então, é o dia de abertura. São 48 horas de contrato. Tá? Então, dia de abertura e dia seguinte. Ele fecha no dia seguinte. Então, esse daqui, ele abriu na abertura do dia 10 e ele encerra no fechamento do dia 11. Esse aqui ele iniciou na abertura do dia 11 e encerra no fechamento do dia 10. E aí tem esse daqui que é o semanal, tá? Que ele vai fechar inclusive no dia 13. Tem esse semanal que fecha no dia 20, esse no dia 27 e esse no dia 4/12. E aí tem esses daqui que, se eu não me engano, eu esqueci se são trimestrais ou a cada 4 meses, eu não me lembro, desculpa. Mas são esses daqui que é de meses, tá? Os maiores diferenças que você vê percentuais são justamente nesses daqui, ó. E até em algum semanal você pode ver uma diferença percentual interessante. Mas esses daqui você vai ter uma diferença bem, bem considerável, tá? Então, assim, quanto mais o tempo passa, mais o contrato vai perdendo valor. E se o mercado começa a se mover com força, esse contrato tende a valorizar. E aí o que acontece? Se eu chegar num contrato, por exemplo, BTC Move, esse daqui que abriu agora por último, tá? Que expira amanhã. Ó, você vê que ele está desvalorizando aqui, né? Tá caindo e tudo mais. E ele vai cair ainda mais se o preço não começar a andar para valer. O lance é o seguinte. Então, meu strike price está aqui. E repara o seguinte. Esse valor do book, $316, seria o valor da onde eu começaria a lucrar. Então aqui, se eu pegar, por exemplo, daqui e botar aqui, por exemplo, $316. Digamos isso aqui, ó, 316 e aqui 316, pronto. Ó, então eu tenho opa, ai caralho. Bom, enfim. Bom, então eu tenho esse range aqui, ó, que enquanto o preço estiver nesse range,
eu ainda estou em lateralização pelo contrato, tá? Ele ainda pode fazer movimentos voláteis? Pode, tá? Ele pode fazer um movimento volátil daqui para cá, mas eu ainda não estaria necessariamente no lucro nesse contrato, mas depende muito de onde eu estou pegando, né? Tá? Mas o contrato ele vai ter um lucro garantido a partir do momento que ele exceder esse valor aqui ou esse valor aqui. Tá? E ele fechar fora desses valores aqui, aí é certeza que você vai estar lucrando com ele, independente do prazo que ele está rolando. Tá bom? Então assim, como eu falei, o percentual dele é muito alto, então ele é um contrato para você entrar com pouco capital, justamente para você poder se cobrir de outras operações, você poder fazer coberturas. E aquele detalhe, cara, se você faz uma entrada e você erra o tempo de expiração, se esse mercado começa a ficar mais lateral ainda, então se você entra num contrato, por exemplo, eu vou entrar comprado no contrato aqui no dia 10 porque está lateralizando, eu acho que vai estourar. E cara, foi dia 10, foi dia 11 já. Então você passou todo esse período aqui, ó, do dia 9, dia 10, dia 11, chegar dia 12 e você não negociou, os caras, você vai ter um prejuízo porque não vai ter estourado. Tá? Então tem esse detalhe, tem que ficar ligeiro com isso, por isso que eu tô falando. Apenas observem ele, tá? Não operem ainda, apenas observem. Tá? Então, aqui você precisa que ele supere esses ranges para você poder fazer seus lucros. Então é mais ou menos isso daí. Você pode começar a lucrar a partir daqui? Pode, eu posso entrar comprado aqui, ele fazer esse pequeno movimento daqui para cá, ó, e você já fazer 4%. E vai por mim, é fácil ele fazer esse tipo de movimento curtinho. Tá? Um beijinho de nada, que nem aqui, ó, na própria abertura do mercado aqui, ó. É que ele fechou no candle de 15 minutos seguinte, ó. E chegou a fazer aqui, ó, 6%. Mas como antes de falar nesse vídeo em outra gravação, como eu falei, já gravei isso daqui umas 3 vezes. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu tô gravando, cara. Que é muito ruim explicar isso daqui, tá? Com o cuidado que tem que ser tomado. Eu não quero que vocês entenderem, só observem para quando for ver um material no futuro. Então assim, ó, nessa queda que o Bitcoin fez aqui, do dia 3, tá? Esse contrato do dia 3 pro dia 4, cara, essa queda aqui foi de mais ou menos, acho que uns 11%, né? De 11 a 12%, vai. Não, 11%. Foi até aqui, tá? Foi uma queda de 11 a 12%. No BTC Move, eu lembro de ter visto, ele chegou a bater 600%, tá? Então, não importa para onde vai, se esse estouro fosse para cima dessa mesma proporção ou para baixo, ele valeria 600%, tá? O contrato. Então, isso é que é interessante. Então, é como se entrasse comprado e vendido. Quando eu for criar o módulo do curso, eu vou explicar isso com mais calma, tá? Mas é como se ele fosse entrar comprado e vendido em mercados de opções, só que aí vai ter uma opção que ele vai lucrar muito mais e aí você consegue ter essa rentabilidade, tá bom? Então, a ideia principal é: quer operar com segurança? Faça cobertura. Ou sabe que o mercado vai estourar para um lado? Você pode, de repente, entrar no contrato BTC Move colocando pouco dinheiro e ter uma rentabilidade alta em cima disso. Tá bom? Então, reparem nesse contrato aqui, tá? BTC Move 11 do 12. Ou se não for nesse contrato, nos próximos. Quando o Bitcoin tiver começar a fazer estouros, tá? Então, estouros tipo de preço. Você vai ver que ele vai fazer valorizações às vezes de 100%, 120%. Então, entra com pouco, realmente ideal é cobertura, não é para você entrar com o teu capital todo nisso daqui, porque você vai perder feio mesmo, tá? E isso aqui, mano, se o Bitcoin resolve fazer um movimento forte, uma porrada só, isso aqui vai dar um estouro do caramba, você pode estar com o stop colocado aqui, e ele vai levar o stop embora, tá? Ele tem stop para fechar aqui para cima, se for o caso, então para operar com cuidado, tá? Sempre com cautela. Mas gostaria de apenas mostrar essa ideia para vocês. Então, eles têm esse contrato, tá? E você pode operar a volatilidade do Bitcoin. Então, se o Bitcoin ele começar a sair desse range aqui e estourar com força, nesse contrato que expira nesse momento, tá? Então, isso aqui é a expiração desse contrato. Se você for ver, por exemplo, esse daqui é 15496, tá? Que foi esse contrato aqui do dia 12. Aí, se você vier no contrato do dia 11, e o strike, ó, é 15398, então é diferente. Ó, 15398. Então é diferente o strike price dele. Aí falando nisso, acho que eu vi o preço errado ali. O que tá o strike, né? Enfim. Ó, se eu vier aqui no semanal, ó, o strike é de 15638, tá? Então, desculpa, aliás, eu tinha visto o preço de índice, não strike. Então aqui o strike tá de 15638. Então, cara, fica de olho no comportamento desses contratos, tanto esse daqui, tá? Ó, esse daqui tá mostrando strike, 15398. Esse aqui ele não tá. Eu acho que só deve mostrar strike quando ele virar o dia, talvez, né? Ó, por enquanto ele não tem strike mostrando. Talvez quando virar o dia é que ele vai ter um strike para poder mostrar. Então,
fiquem de olho, por exemplo, nesses dois contratos, tá? O movimento que eles devem fazer quando o Bitcoin resolver tomar uma decisão com força para qualquer um dos lados, porque vocês vão começar a entender mais ou menos como é que funciona esse contrato. Cara, não é um contrato simples, vai ter toda uma sequência de aulas ensinando um pouco de opções, um pouco do que é a estratégia straddle, vai ter todo um... Cara, isso aqui não é um vídeo simples de fazer, tá? Mas eu gostaria apenas de mostrar isso pra vocês, o que existe no mercado, o que existe na FTX. Ainda vou trazer conteúdo disso daí, tá? Minha maior dificuldade aqui tá sendo o quê? Eu quero entender bem como é que funciona o comportamento a mão que você tem que colocar para poder se garantir sempre uma cobertura. Eu quero ver isso aqui como cobertura, porque eu acho que é a melhor forma de poder operar. Porém, caso você queira operar algum determinado rompimento, pode ser interessante também, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Aqui, ó, tem esse artigo que eu vou deixar na descrição, tá? FTX Move Contracts, tá? Então, é um artigo em inglês, tem 16 minutos de leitura o artigo em inglês, é um artigo gigantesco, tá? Aborda bastante sobre BTC Move, né? Ah, é triângulo simétrico, eu queria falar aquela hora, sempre esqueço o nome desse triângulo. Ó, vem equilátero na cabeça. Ó, então aqui, ó, tem bastante coisa aqui explicando sobre contrato, explicando sobre o conceito de opções aqui, ó, sobre straddle também, ó. Ó, short no straddle, então ele vai chegar uma hora que vai entrar rentável, outra hora que não, enfim, ó. Olha o tamanho desse artigo aqui, ó. Ele tem as fórmulas, essas fórmulas eu quero tentar passar essas fórmulas para um formato visual claro, tá? Quando eu for ensinar para vocês sobre o contrato, né, e tudo mais no módulo. Então vai ser um módulo que ele vai ser um módulo meio longo com toda certeza, tá? Aqui, ó, os dias de volatilidade que já teve. Então, deixa eu ver se é esse site aqui. Eu lembro que eu já tive esse site aqui. Eu lembro de ter visto do Corona Day, cara. Não é esse link aqui. Bom, enfim. Eu lembro de ter visto esse site aqui, BTC Move. Ah, esse site aqui, ó, tá aqui, pronto. Era esse site aqui mesmo. Ó, no dia do Corona Day, ele chegou a 2.789%. Isso aqui, se eu não me engano, é o diário, tá? É, Daily Move, aqui, ó. Então ele chegou a 2.700% no dia do Corona Day, tá? E você vê aqui, ó, que tem dias que ele fecha com 811%, já fechou com 996%, 1.099%, ó, 500%, tá vendo, ó? 259. Então ele faz percentuais altos. Então, cara, toma cuidado, ó, até sequenciais, ó. Então dia após dia aqui, ó, 280, 280 e tal. Então, é um contrato absurdamente volátil. Ó, o semanal dele aqui, ó, o pico que chegou foi 3.489% no crash do Corona Day, tá? E aqui você vê, ó, o outro pico foi no dia 31/7, que foi naquela semana que o Bitcoin saiu daquela transação chata e começou a subir, né? Bateu 1.774%, então são contratos muito voláteis, tá? Muito voláteis. Agora mesmo chegou a 2.040%, ó, contrato 6/11 aqui por enquanto. Não sei se já fechou, acho que deve ser o último que fechou, né? Então dá pra você ter noção que é um negócio absurdamente volátil, tá? Então você pode às vezes botar um valor um pouco pequeno ali, se você acredita no movimento prolongado, pode valer a pena. Então se o Bitcoin estiver numa tendência de... Isso é o segredo. O Bitcoin estando numa tendência de alta, até antes ou principalmente depois dos 20k, ele pode ser um contrato semanal muito forte, tá? Ele pode rentabilizar com muita força. Então é o tipo de coisa que você tem que olhar com carinho, tá? Ainda vou trazer vídeos mostrando como eu comentei com vocês. Porém, só quis compartilhar isso com vocês para vocês passarem a conhecer esse tipo de contrato, entenderem que ele existe. Ele é um dos contratos. Na BitMEX ainda também tem. Na BitMEX não, desculpa, na FTX ainda tem o IBVOL, que é um contrato que você opera a volatilidade inversa do Bitcoin. Então aqui, se o Bitcoin anda de lado, ele é um token, tá? Um token que você consegue sacar, inclusive. Então se eu vier aqui, por exemplo, botar num gráfico de 4 horas, aqui ó, se o Bitcoin começa, melhor que isso, deixa eu botar no diário. Diário fica bonito de ver. Isso aqui, por exemplo, ó, lembra aquela lateralização chata do Bitcoin abriu? Ó, abriu, aí começou a lateralizar e ele só estourou em julho, dia 20, pode ver, dia 22 de julho mais ou menos, quando começou a vir estouro, foi meado do meu aniversário. Olha isso aqui, ó. Meados dia 22 de julho ele começou a desvalorizar. Mas quando o Bitcoin estava chato e não estava fazendo lucro, olha o quanto ele chegou a valorizar aqui, ó. 210%, quando o Bitcoin não estava se movendo direito.
tá? Então, daí você tem uma noção de quanto é interessante esse contrato, tá? Se na verdade esse aqui é um token, não é nem BTC Move, tá? Então esse daqui não é BTC Move, mas é uma outra forma de você operar a volatilidade, porém é legal você operar no conceito de swing trade, porque o volume dele é muito baixo das últimas 24 horas. Às vezes fica $2.000, $5.000, é um volume muito baixo. Então, ele é um contrato que assim, é mais para você poder carregar uma quantia pequena, para você poder fazer lucros legais, mas dá para você fazer lucros interessantes também, se o mercado não tiver interessante, se o mercado não estiver bom. Então, ele tem token de volatilidade, né, da volatilidade inversa e a volatilidade mesmo. Então, você tem um token que opera, que é o inverso desse token aí, ó. Então, aqui quando o Bitcoin estava naquela lateralização chata, o mercado aqui ele foi derretendo que nem louco. Aqui, ó, tá? Então, só mostrar para vocês aqui o que existe no mercado. Nesse ponto, a FTX inovou pra caramba e esse BTC Move ele tem bastante volume, tá? Então, ele é um contrato que muita gente utiliza com vontade, porque ele é um contrato que dá aqui é o diário, tá? Não se assusta não. Então aqui é um contrato que muita gente usa com vontade. Ele, embora ele esteja parado aqui, o pessoal gosta muito de botar a ordem pendurada para poder pegar ele, porque o contrato ele tende a desvalorizar, né? Então tem poucas agressões ao mercado. As agressões que tem ao mercado não são muito fortes, porém o volume que tem nele é um volume alto, tá? Então tem, você pode ver 380 bitcoins aqui nas últimas 24 horas. Pô, tá bom, não tá ruim. Dá pra você fazer uns lucros interessantes e fazer umas vendas boas também, tá? Então fica de olho aí, talvez logo logo esse contrato comece a valorizar, justamente por conta do próprio movimento do Bitcoin. E quanto mais o contrato está perto de vencer, né, mais ele se torna, mais ele tende a ser um pouco mais volátil, mais ele vai estar perto desses valores aqui do book, para te dar um lucro com mais facilidade, pelo menos é uma das coisas que eu já percebi nele, tá? Apenas não precisa operar, apenas observa. Nossa, entrou bastante ações agora na FTX, hein? Ah, entrou os contratos com inspiração. Oh, entrou futuro com inspiração. Caramba, cara, que legal. Vi isso agora. Não tinha até agora há pouco. Muito legal, muito legal. Possivelmente vai dar pra operar futuros, então. Ó, aqui, ó, alavancagem. Nossa, vai dar pra operar futuros já, mano. Cara, que da hora isso. Que da hora, que da hora. Não, beleza. Então, gente, é isso aí. Só dando esse update pra vocês. Ó, entrou a Waves também aqui em futuros. Legal. Então, só dando esse update pra vocês, tá? Então, fiquem de olho aqui, BTC Move, olha com carinho se você quiser aprender. Vou deixar esse material aqui na descrição caso você queira estudar a respeito, tá? Ele foi o melhor conteúdo que eu vi a respeito, tá, do BTC Move. Tem os vídeos também oficiais da FTX, com o próprio SEO falando, caso você tenha um inglês fluente. Esse daqui né, você consegue traduzir também, então, enfim. Aí, apenas não ignore que existe, essas são possibilidades, a FTX tem muitas inovações, essa é uma das que eu mais gostei, é uma das que eu mais vejo uma possibilidade insana, tá, do mercado. E cara, é isso aí, espero ter gostado do vídeo. Eu ainda vou trazer material ensinando o BTC Move, eu quero entender mais a respeito para poder trazer para vocês, então por isso que eu ainda não trouxe, tá? Eu quero realmente compreender por completo, eu gosto de entender a fundo para poder trazer o conteúdo para vocês e saber como bater em cada ponto, fazer o gerenciamento correto das coisas e tudo mais. Então, talvez esse é um conteúdo que vai demorar um pouco mais, mas se vocês quiserem estudar a respeito, tem material na internet. Tá certo? Só queria mostrar que existe essa possibilidade. Lembrando, se você se cadastrar na FTX, vai ter o link na descrição aí que você ganha $5, tá? Em taxas, mais 5% de desconto dos trades. E tem a playlist completa que eu fiz aí também, tá? Que você pode acompanhar uma porrada de conteúdo a respeito. Tá certo? Então, cara, porra, dá um like aí, mano. Ajuda porque esse vídeo foi difícil de gravar, mano. Eu cancelei ele umas 2, 3 vezes aí, pelo menos, com ele com... Eu não sei exatamente quantas vezes eu cancelei, porque, mano, eu cancelei com 5 minutos, com 20 minutos, com 10 minutos. Então, pelo menos umas 3 vezes de cabeça eu sei que eu tentei gravar ele, porque, mano, é difícil explicar. Então, tô feliz que eu tô concluindo agora. Tá bom? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, mano. Valeu, falou, até mais e tchau.